Paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus. Esse foi o dia que o Senhor fez, se alegra, regozija nele aí, em nome de Jesus. Vamos ler aqui hoje, João 10, 27, 1 Coríntios 14, 7 em diante e Ezequiel 3, 22. Vamos lá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então você vai seguir o que? A voz do Senhor. Vamos continuar? E elas me seguem. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citara, não formarem som distinto, como se conhecerá o que se toca? O que se toca com a flauta ou com a citara, porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz? Porque estareis falando com o ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. E a mão do Senhor estava sobre mim ali. E ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Você e eu, nós somos ovelhas do Senhor. Nós somos filhos, filhas de Deus. Então presta atenção. Deus vai falar e você vai ouvir a voz de Deus. O que o Paulo está falando aqui, né? Aqui é o apóstolo Paulo falando. Ó, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citara, não formarem sons distintos, como conhecerá o que se toca com a flauta ou a citara? Meu irmão, presta bem atenção nessa parte aqui. Olha só, Deus vai falar com você de uma maneira que você entenda. Olha só, se você entende o som da citara, você vai saber que é a citara. Citara é tipo de uma harpa, tá? É uma harpa, vamos trazer para o violão e o instrumento de corda, tá bom? E a flauta, instrumento de sopro. Então, ele está falando assim, como se entenderá? Deus vai dar um som distinto, ele vai falar de uma maneira clara, com que você consiga entender e se preparar. Aí ele fala assim, ó, assim também, porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Meu irmão, Deus vai dar um som bem certinho para você entender, para eu entender. Se ele fala comigo de um jeito que eu entenda, pode ser diferente do jeito que você entende, mas ele vai dar um som incerto para que eu possa me preparar para a batalha, para que você possa se preparar para a batalha e agir de maneira certa, e entender o que está sendo tocado. Ele vai falar, vai se comunicar comigo e com você de uma maneira que eu possa entender. Aí ele fala aqui: e a mão do Senhor estava sobre mim, e ali me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Olha só, ele falou para o Ezequiel para ir para o vale. Vai lá para o vale que eu vou falar contigo. Meu irmão, Deus fala com você num lugar que ele vai falar. Ele vai lá e vai te conduzir para aquele lugar, para ele te falar, para ele produzir o som e você entender o que deve ser feito. Mas fica em paz no nome de Jesus. Ele fala assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Por quê? Porque Jesus não conhece. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você vai ouvir a voz de Deus. Não vai ser a voz do diabo, não vai ser a voz da sua carne, vai ser a voz de Deus. Você vai ouvir a voz de Deus, você vai entender. E se tiver, muitas vezes, o que eu preciso entender? Ele fala assim, ó: se a trombeta
Ó, porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Meu irmão, toma cuidado com o som incerto. Toma cuidado com o som incerto, não tá certo esse som, você não tá entendendo, peraí, é mais ou menos assim, mais ou menos um músico. O músico, ele vai tocar, se ele começar a tocar as notas ali descoordenadamente, sem a harmonia ali, ninguém vai entender o que está sendo tocado, ninguém sabe que nota ele está tocando, a não ser que seja um músico para conhecer, para saber se aquela nota é um dó, é um ré, é um fá, um mi e assim por diante. Mas você vai ver harmoniosamente que aquilo tá gostoso, tá sendo bem tocado, tá bonito. Meu irmão, Deus vai tocar de uma maneira que você vai entender. Ele vai produzir o som para que eu e você se prepare para a batalha, se prepare para o projeto, se prepare para tomar uma decisão, mas fica em paz. Ele vai produzir o som. Mas eu preciso falar para você ficar em paz, mas ao mesmo tempo ficar atento. Por quê? Porque ele fala para o Ezequiel: Ezequiel, olha só, e a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, vai lá no vale e ali falarei contigo. Meu irmão, Deus vai me chamar e vai te chamar para ir para um lugar que você consiga ouvir a voz dele. Logo no próximo versículo, ele vai lá e é cheio da presença de Deus e Deus fala com ele ali. Se você tiver que ir no vale, ele vai te conduzir até o vale. Se ele quiser te conduzir até a montanha, ele vai te conduzir até a montanha para que você ouça a voz dele ali na montanha. Meu irmão, mas o que eu preciso entender? Ele vai dar o som certo para eu me preparar. E com tudo isso, o que eu preciso entender nisso tudo? Que ele fala aqui, porque estarei, no versículo 9, assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá ao que diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Ele está falando das várias línguas, né? Cada país tem a língua. Meu irmão, deixa eu te falar. Se pronuncia de maneira que te entendam, em nome de Jesus. Deus está trazendo 2 sentidos aqui para mim e para você. Primeiro, ele vai falar de uma maneira que você e eu possamos entender o que ele está dizendo, vai falar, vai nos alertar, vai nos dar direção, vai tocar o instrumento de maneira de maneira harmoniosa para eu entender. Mas ele está falando também assim, ó, toma cuidado com a maneira com que você se pronuncia, para que você possa ser entendido. Aí ele vem assim, ó, há muitas línguas. Ele fala assim, ó, há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Ele está falando de cada um tem a sua língua, mas todas têm um significado. O japonês fala em japonês e quem é japonês vai entender. Nós falamos em português, vamos entender também. Tem o português de Portugal, que nós vamos entender algumas coisas, mas nem tudo. O que ele quer dizer para mim e para você nessa parte aqui? Meu irmão, se pronuncia de maneira que possam te entender, porque assim vão saber te ajudar, vão saber te dar direção. E ouça! Tem várias línguas, mas elas não são sem sentidos. Isso quer dizer o quê? Nós podemos estar ouvindo uma coisa, não estamos entendendo. Procura um caminho para entender. Se essa pessoa está falando com você em japonês, eu não estou entendendo nada, está falando comigo em japonês, já viu essa pronúncia? Já viu esse trocadilho? Não estou entendendo nada, parece que está falando em japonês. Por quê? Porque nós não estamos entendendo. O que eu vou fazer? Eu vou procurar entender, tá bom? 2 sentidos aqui, mas guarda essa parte. Deus vai falar com você de uma maneira que você entenda. Ele vai tocar um som de maneira harmoniosa que você vai saber se é citara ou se é flauta. E na hora que a trombeta tocar, nós vamos nos preparar para aquilo que ele tem para nós, para aquilo que ele está fazendo, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Deus, nós somos suas ovelhas, Pai. Nós ouvimos a tua voz
e entendemos, meu Pai, que o Senhor nos chama e nos dá a direção. Jesus, nos dá sensibilidade, Pai, para nós estarmos no lugar certo, na hora certa. Deus, o Senhor chamou o Ezequiel para sair da onde ele estava e ir para um lugar mais reservado, Pai. O Senhor chamou para ele ir no vale, ele foi no vale. Meu Deus, talvez o meu irmão vai ouvir a sua voz em um outro lugar, talvez a minha irmã vai ouvir a sua voz em um outro lugar, mas eu peço, meu Deus, nos concede sensibilidade para ouvir o som da trombeta na hora que ela for tocada. Papai, obrigado pelo teu amor e a tua graça, porque o Senhor fala conosco de uma maneira que nós entendemos. E eu peço, papai, no nome de Jesus, nos capacita, Pai, a nos expressarmos de maneira que possamos ser entendidos, Pai, para que haja uma harmonia com quem está ao nosso lado, com quem está à nossa volta. Nos livras, Deus, de falar uma língua diferente, Pai, para que aquela pessoa não entenda, mas nos dá, Pai, o dialeto igual a quem está à nossa volta, Deus, em nome de Jesus, papai. E eu quero te louvar, porque o Senhor já acabou de dizer, papai, que o Senhor vai falar de um jeito que eu vou entender, que eu vou poder me preparar, que eu vou poder agir na hora certa. Senhor, eu te louvo, em nome de Jesus. Meu irmão, eu quero declarar na tua vida, em nome de Jesus, toda sorte de bênção, toda situação contrária seja quebrada e aniquilada. Eu declaro a unção do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu declaro a bênção, o poder, a unção do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.